Está começando os debates do povo a partir de agora aqui na Ativa FM, a rádio do ouvinte, repórter. E que bom poder estar com você aqui nessa manhã até às 8 horas, trazendo as notícias, trazendo as informações. Hoje está aqui no nosso programa, né, já chegou aqui para falar com a gente, está aqui, já acabou de chegar também o Beto lá da Portela. Tá aqui também Maria Lúcia. O povo tá com essa Maria Lúcia, o boiadeiro falou, sempre cheirosa, né? Quando ela chega assim no estúdio já ficou todo perfumado, né? Maria Lúcia, muito bom dia, é um prazer tê-la aqui no programa. Exatamente. Bom dia, Gomes, é um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, Paulo, bom dia, boiadeiro, bom dia, Beto. Que bom estar aqui com vocês novamente. E eu, como eu sempre digo, ô Gomes, dá licença de eu dizer, minhas amigas e meus amigos, bom dia. Está aqui também o Paulo da Liga. Paulo, muito bom dia, um prazer tê-lo aqui no programa. Meu caro Gomes, bom dia, meu caro Beto, boiadeiro. E motivo de honra estar participando aqui hoje com a nossa querida Maria Lúcia Mendonça, uma das pessoas políticas que realmente ajudou muito o esporte de Cataguases. Está aqui também o Beto da Portela. Beto, bom dia, um prazer tê-lo aqui no programa. Bom dia, Gomes, bom dia aos ouvintes da rádio, Paulo, boiadeiro, Maria Lúcia. Pra gente é uma honra estar aqui mais uma vez no programa do Gomes e igual o Paulo falou, com a presença da Maria Lúcia, né, para brilhantar mais. Obrigado pela presença de vocês. Olha, hoje aqui no nosso programa a presença da Maria Lúcia, exatamente para falar o seguinte, viu, minha amiga, que às vezes as pessoas, não digo a cidade, mas determinadas pessoas em todas as cidades têm, acaba esquecendo aquelas pessoas que ajudam, que contribuem, que trazem e dão participação no dia a dia da cidade. Maria Lúcia mesmo é um exemplo, ela está presente aqui e hoje atendeu o nosso convite exatamente para colocar esse tema no debate. Ex-prefeita, ex-deputada, uma mulher que realmente lutou e continua lutando muito para a cidade de Cataguases. Você sente, Maria Lúcia, assim, que uma parte da cidade deu aquela esquecida ou não? O povo continua. Eu não sinto isso, Gomes, porque na realidade o carinho das pessoas, o atendimento das pessoas em relação a mim é muito grande. O problema de ser ex é o problema de não ter condições de resolver alguns problemas que quando a gente está na função de prefeita ou de deputada a gente consegue resolver. É muito fácil, Gomes, quando alguém procura a gente e a gente está no cargo de prefeita e de deputada e a gente liga para determinados órgãos do estado inteiro ou até do país e consegue, por exemplo, uma transferência de uma pessoa doente daqui para lá e que precisa ir, não que Cataguases não tenha recurso suficiente para atender, não tem especialista para isso, então tem que mandar a pessoa para fora. Quando a gente liga e diz que é prefeita ou diz que é deputada, as portas se abrem. Mas eu tô explicando bem que é só nessa situação, que o carinho da população, a atenção da população, o carinho dos amigos continua do mesmo jeito. Você vê como aqui, por exemplo, foi boa a minha chegada aqui. Então é muito importante a gente entender isso, que a gente continua com as amizades sinceras. Aqueles que foram amigos na época que eu estava como prefeito ou como deputada, continuam. O problema é a gente não ter representatividade no estado e no país inteiro. Mas mesmo assim, eu ainda batalho bastante. Eu tenho um bom relacionamento com o governador de Minas, o grande Anastasia, e um dos maiores políticos que o Brasil tem, que é o Aécio Neves. Continuo com o mesmo relacionamento. Eu falo com esses dois através de e-mail e através dos assessores deles, como eu estou falando com vocês. Então, o que eles podem ajudar a Cataguases e as pessoas de Cataguases da região, eles o fazem, porque são pessoas também comprometidas com o bem-estar do povo. Então, isso é que eu sinto, Gomes. Por isso, eu estou abrindo meu coração. Tá bom, Paulo, porque assim, a cidade, Cataguases, evidentemente todas as cidades assim, que o político passa e acaba o povo esquecendo também, né, Paulo? Ô Gomes, eu acho que eu sou a pessoa até suspeita de falar de Maria Lúcia Mendonça, pela amizade que eu tenho com ela, com a família dela, até já me chamar de puxa-saco dela, como chamo do Cezinho também, né? Mas eu sou parceiro de verdade, já sabe disso.
Agora, eu acho que cada gestor deixa sua marca. Eu acho que Maria Lúcia deixou sua marca e deixou seu carisma com a população de Cataguases. Aliás, com toda a região, porque também foi uma grande deputada. Bom, Beto, de qualquer forma, a gente diz o seguinte: que bom que a Maria Lúcia está se sentindo assim, né? Porque tem gente que sente que fica um pouco para trás, né? A Maria Lúcia, acho que ela sabe, ela falou bem aqui com as palavras dela, o carinho que o povo tem. Mas eu acho que o povo não esquece, não, Gomes. Você vê que até hoje, em Cataguases mesmo, figuras da política que ajudaram muito para o progresso da cidade são lembradas até hoje. Eu acho que, de alguma forma ou de outra, a Maria Lúcia sabe melhor do que eu, que a politicagem faz isso, né? Os candidatos, às vezes, tentam fazer que o povo esqueça um possível adversário político, porque isso é bom para eles, principalmente o ano que vem, que é eleição, né? Eles fazem de tudo para isso acontecer. Né? Ô Gomes, me permite a intervenção? O Beto falou muito certo. O que acaba com a gente, às vezes, não é a população, são os próprios políticos que querem destruir o que a gente fez. Justamente. Olha, eu vou dar um exemplo aqui na sua rádio. Você sabe, o Paulo sabe, o Boiadeiro sabe, o Beto sabe, e a população sabe, que as minhas placas de quando eu fui prefeita, onde eu fiz a inauguração, sumiram todas. Não tem o meu nome na cidade mais. Existe um político em Cataguases que quer me destruir. E ele quer fazer com que eu não apareça como político. Ele até falou, não sei se foi no seu programa ou se foi na outra rádio, que a Maria Lúcia foi um ícone. Que foi um ícone o quê? Eu fui uma prefeita com todo o compromisso, uma deputada também. Isso eu falo de coração. Eu assumi o meu compromisso. Então não adianta tirar a placa, porque tira-se a placa das ruas, a placa daquilo que eu inaugurei. Inclusive, Gomes, eu encontrei, como é que chama aquele pai daquele menino que é presidente da Associação dos Açougueiros? Do Zé Glória. Zé Glória. Eu encontrei com o Zé Glória, porque na época que eu estava na prefeitura, houve uma enchente muito brava e destruiu uma ponte que ligava a propriedade dele. E eu fiz ali, o Zezinho fez para mim, o Zezinho era meu secretário de obras, fez uma ponte muito boa. E é claro que eu coloquei uma placa. Você acredita que eu encontrei com o Zé Glória? E ele falou comigo assim: Maria Lúcia, eu falei, como é que vai a ponte? Ele falou, tá muito bem, mas a placa que você colocou, outro dia eu encontrei ela jogada no meio do mato. Aí, o que ele fez? Ele pegou a placa Gomes, e colocou com concreto. Você acredita que foi lá tirar a placa, assim mesmo, jogar no meio do mato? Ele pegou a placa e guardou na casa dele. Está guardada na propriedade dele. Agora, Maria Lúcia... Mas não adianta, deixa eu só falar isso. Não adianta, porque eu estou... Tira-se a placa, mas eu estou na placa do coração das pessoas. Tá, você falou que de um político, mas não deu nome, porque você não quer dar nome a essa pessoa? De jeito nenhum. Não quero dar nome, as pessoas entendem o que eu estou dizendo. E vocês que estão aqui também entendem o que eu quero dizer. Certo. Porque não adianta. Eu fui prefeita, eu continuo prefeita, como o William também, como o doutor Tarcísio também, como o Tarcisinho também, como o Paulo Shelby, o saudoso Paulo Shelby, que foi o que me introduziu na política. O saudoso Paulo Shelby. Não adianta querer destruir as pessoas. Não adianta. Porque o povo é testemunha daquilo que a gente faz de coração. Tá bom. E você, Maria Lúcia, hoje, politicamente, aqui na cidade, qual é a sua posição? Olha, hoje, politicamente, eu estou com o William. Certo. Vou dizer de coração aberto. Eu estou com o ex-prefeito William, apesar de tudo que aconteceu comigo em relação a ele. Exato. Inclusive na campanha. Que é esse acontecimento. Eu sou testemunha. Exatamente. Eu sou testemunha. Em casa, o Márcio Ratinho, que mora ali no bairro Independência. Independência não, no aquele bairro que tem ali, Bandeirante. Ele mora no bairro Bandeirante. Ele estava lá em casa ontem e nós estávamos discutindo com o William sobre um problema da prefeitura de Santa Bárbara de Tugúrio. Porque não nos interessa só Cataguases, interessa a região. E o prefeito de Santa Bárbara chama Vicente. E o secretário dele que toma conta das finanças chama Carlão. E a gente estava conversando sobre uma obra que precisa ser feita lá. E aí a gente conversou sobre aquele incidente lá do Dico Leite, que todo mundo sabe o que aconteceu comigo naquele dia. E eu estava doida para tocar nesse assunto, Gomes. E você foi feliz de me dar essa oportunidade. Aquele acidente, Cataguases todos sabem que aquilo foi um acidente. E ontem o prefeito William
me explicou o que estava armado contra ele e contra mim naquele dia. E você não acredita, meus amigos, vocês não acreditam, nem você nem o Gomes, nem vocês nem o Gomes, que a própria pessoa que estava comigo na administração, que fez uma armação lá, e ia dar um problema sério. Então não é que o William tenha feito certo, que aliás não foi ele, foi uma pessoa que trabalhava com ele no gabinete, que fez aquilo comigo de uma maneira assim, vergonhosa. Eu digo com essa palavra. Ô Maria Lúcia, só para o ouvinte poder entender, você está falando de um episódio que aconteceu no comício do Dico Leite, no comício do Dico Leite. Não me foi permitido subir no palanque. E eu tinha combinado que naquele dia eu ia subir com ele no palanque. Porque eu cheguei no Dico Leite, encontrei com uma pessoa que falou comigo que está difícil demais fazer campanha aqui. Mas depois que falaram que você estava junto, a coisa melhorou demais no Dico Leite. Mas aí aconteceu aquele acidente. Esse acidente, Gomes, não é que esteja atravessado na minha garganta, que eu não tenho nada atravessado na minha garganta, que eu sou uma pessoa que ponho para fora ou engulo aquilo que precisa ser engolido. Eu não deixo nada atravessado na garganta. Então todo mundo deve estar entendendo o que eu estou falando. Mas você tem um bom relacionamento com o prefeito atual, né, Maria Lúcia? Assim. Tenho muito, porque eu acho o prefeito atual uma pessoa maravilhosa. Como pessoa é muito bom. Agora, com toda sinceridade, ele tem que ele tem que aprender a administrar. Porque essa cidade está, por exemplo, eu tenho lá na minha rua um terreno baldio que está trazendo sérios problemas. E eu não consigo resolver aquele problema. Porque o prefeito precisa entender que ele é a autoridade máxima na cidade. E que com ele está a caneta. Basta ele assinar e fazer o que precisa. Aquele terreno está cheio de rato, está dando problema de entrada nos fundos lá de casa, naquele prédio da Casa Matos que tem ali. Tanto que o pessoal da Casa Matos colocou cerca elétrica e eu também tive que colocar cerca elétrica na minha casa. Um absurdo no centro da cidade. E outro absurdo também que tem na cidade, Gomes, esse tal do IFAM. Em frente à minha casa tem um prédio maravilhoso. E não pode terminar, porque o IFAM está impedindo. A prefeitura tem que dar um jeito, a prefeitura é soberana para resolver isso. Soberana é a palavra daquela novela das 9, né? O pai soberano. Mas eu não estou falando nesse sentido não, prefeito. Eu estou falando que você é soberano para resolver isso. E você tem o Walter de Paula aí do seu lado. Tenha coragem, prefeito, e faça o que precisa fazer. Essa cidade é muito linda e precisa de você. Você está aí, prefeito, com o voto do povo. E esse voto é de uma responsabilidade imensa. Eu não estou falando de você, que você é uma pessoa maravilhosa. Ele é tão maravilhoso que ele botou meu retrato junto com o dele, lá no gabinete. Acredita que ele fez isso, Gomes? Que bom. Ele fez isso em pura amizade. Eu tenho muito bom relacionamento com ele. Certo. Agora eu acho que ele está precisando de ter um pulso forte. Bom, Roberto, de qualquer forma a gente percebe assim, político também precisa aprender a passar uma borracha nas coisas, né? Porque eu, sinceramente, do fundo do meu coração, como repórter, eu presenciei esse episódio e parece que a Maria Lúcia passou uma borracha nisso, isso é bom, né? Não, isso é fundamental, né? Porque é o que eu disse aqui, quando eu disse adversários políticos, porque são adversários na eleição. Eu não acho que tem que ser inimigos e a educação é em primeiro lugar. Agora, como em quase todos os setores, né, Gomes? Eu venho aqui, eu falo muito de carnaval, por ser uma pessoa ligada ao samba, à música. Cataguás acontece de tudo, em todos os setores, é impressionante. Só falta o IFAM querer implicar agora com escola de samba também, né? Falando nisso, a Maria Lúcia falou que tem um terreno baldio lá, prefeito, se quiser ceder para Portela, a gente aceita. Mas esse terreno é do Núbio. O Núbio não abre a mão nem para dar bom dia. Fica só uma sugestão aqui, que a Portela está precisando. A Portela está precisando de terreno, o terreno está baldio. Então a gente pode cuidar dele. Portela do meu lado, Beto. A gente pode cuidar dele, mas a gente poderia imitar o Chico, a vida seria um eterno carnaval, né, Maria Lúcia? Com certeza. Mas eu acho que é assim, Gomes, que a Maria Lúcia citou esse episódio aqui. Eu sei de histórias, meu pai já me contava algumas histórias da política de Cataguás, alguns jogos sujos mesmo que acontecem nos bastidores da política. Então isso nem é de hoje também não, Gomes. Maria Lúcia, várias pessoas aqui manifestando, registrando a sua presença, e agora acabei de registrar aqui também, do vereador Vinícius, e um ouvinte antes já tinha, você mexeu no assunto,
E assim, você sabe o que é isso aqui? Igual já viu um marimbondo de chumbim? Você mexe, a coisa ferve. Caixa de marimbondo. O ouvinte falou assim: o Gomes, o cafezinho estava indo tão bem, mas agora vai ficar um pouquinho margoso. E ela está perguntando o seguinte: eu tenho que fazer a pergunta porque eu não posso perder essa oportunidade. Ela está dizendo o seguinte: ela participou desse episódio do Dico Leite, ela conhece e diz o seguinte: você conseguiu perdoar politicamente o prefeito William por isso? Não está falando da pessoa, não, está falando do político, tá? Ontem eu entendi que ele precisava de se proteger, porque estavam armando no Dico Leite de fazer um filme. Tinha um cara lá com uma máquina de filmar. Não sei se tinha filme naquela máquina, não, porque eu conheço esse trabalho de filmar sem ter filme dentro da máquina. Conheço perfeitamente. E que iam filmar e dizer que pessoas que estavam comigo na minha administração e que Cataguases abomina, a palavra é essa, abomina, estava armando tudo para dizer que essa pessoa estava coordenando a campanha do William. Ia filmar eu com o William, com o Zé Neto em cima do palanque. Iam dizer, e depois fazer uma armação, que o computador hoje aceita tudo, ia se colocar também nessa fita e dizer que essa pessoa também estava na campanha do William. É para denegrir a campanha do William. Então a gente tem que entender essas coisas. O prefeito William estava fazendo campanha, e na campanha a gente tem que se proteger de todas as armações que fazem contra a gente. Você conseguiu ou não perdoar? Você não falou. Ou como se eu nunca fiquei com raiva. Perdoar de quê? A gente, no momento, eu fiquei contrariada. Eu tinha uma placa até pendurada na minha casa, um outdoor enorme, e que imediatamente meus filhos exigiram que eu tirasse de lá. Então no dia seguinte eu retirei. Aquilo ali a população toda entendeu que alguma coisa aconteceu. Certo. Eu vou dizer assim: perdoar não, porque não houve, não tem motivo para perdão. Perdão é uma coisa muito grande, ô Gomes, muito grande. Então não teve motivo. Vamos dizer assim, é uma coisa que ficou na garganta, nem saiu e nem entrou, veio para dentro de mim. Então, uma coisa que eu já cuspi. Tá certo. Bom, Beto. Vamos passar pro jornalista aqui, Gomes, seu lugar. Ô, Maria Lúcia, essa pessoa seria o Anselmo? Porque eu tô fazendo essa pergunta. Ô, Beto, você piorou o negócio mais ainda. Não, gente, achando que você ia amaciar o negócio, Beto? Eu tô perguntando, veja bem, eu tô perguntando, por quê? Eu sou morador de comunidade. E fico por dentro dos assuntos do meu bairro, sim. Sou uma pessoa pública no bairro. E muito se comenta isso. Até hoje comenta: eu não vou votar em tal fulano porque é o Anselmo que vai administrar. A Maria Lúcia foi prefeita, era o Anselmo que administrava. Eu nunca me inteirei, nunca tive a oportunidade de perguntar. E nunca também quis saber assim, se era o Anselmo que administrava. Eu acho que administra é o prefeito. Mas colocar isso na cabeça do povo, e eu não sei se é verdade, se é mentira, até que o Anselmo que administra a prefeitura agora já falaram isso. Então, por isso que eu tô falando. Mas a Maria Lúcia não segura um bocadinho, depois do intervalo. Achei que o Beto ia melhorar a situação aqui, a coisa ficou mais complicada ainda, né, minha amiga? São 7h25. A Drogaria Econômica informa. 7h25, a gente vai fazer o intervalo e daqui a pouco a gente tá de volta aqui pela Ativa FM, a rádio do Ouvinte Repórter. São 7h32. Estamos retornando aqui pela Ativa FM, a rádio do Ouvinte Repórter, nessa manhã gostosa de terça-feira. Olha, minha amiga, 3422-1173 é o telefone para você ligar, para você falar comigo aqui na Ativa FM. Daqui a pouco tem um levantamento popular dos nossos ouvintes que ligaram aí desde as primeiras horas da manhã, e também, como eu disse aqui, né, várias pessoas ligando, ouvintes lá da Taquara, da Vila Reis, da Vila Minalda. Eu falei do vereador Vinícius, que ligou também, fazendo aí uma saudação à ex-prefeita e ex-deputada Maria Lúcia. Daqui a pouco tem o resultado da pesquisa popular, mas o Beto deu uma aqui de repórter e acabou colocando uma pimenta no café aí. Mas e Maria Lúcia, aí o que o Beto perguntou? Olha, ele foi que falou. Eu não falei nada. Certo. A população que trate de traduzir o que eu falei. Ah, tá. Eu não. Quer dizer que aí nessa pergunta... pergunta... não vou confirmar o que o Beto falou. Eu vou deixar que a população
E o Beto já falou, quem sabe ele falou pela população. Tá certo. Eu não vou falar nada. Então, nesse caso, a gente precisaria de um intérprete para fazer essa tradução. De quê? Um intérprete para traduzir. Com certeza. O povo já fez essa transposição. Tá certo. Eu fiz tradução. Eu fiz aqui, foi uma pergunta que eu ouço nas ruas do bairro Leonardo Gomes. Ah, tá certo. Lógico, você fez uma pergunta que normalmente é o que o povo está falando. Tá certo. Deixa eu repassar aqui as informações do ouvinte repórter. A Maria Aparecida, ela está dizendo o seguinte, que são esperados aí um grande número de cataguasenses para o dia de finados. Como é que está a situação do cemitério? Se for, deve ter sido, eu imagino que sim, né, Paulo? Gomes, hoje pela manhã eu vi a reportagem que você passou aqui, parabenizar o coordenador do cemitério. Ele falou comigo que deu uma limpeza. Deu uma limpeza geral lá, eu acho que já é um grande passo, porque o cemitério realmente só vê badalação de que fez isso, fez aquilo. Então acho que é um grande passo, até para quem vem de fora da cidade, visitar o cemitério e encontrar um cemitério limpo. Eu acho que isso também não é mais do que justo e fazendo mais do que obrigação. Tá certo. Um outro ouvinte acabou de manifestar dizendo, Maria Lúcia, você sabe quem é? Era a mãe do Gustavo. Tá ouvindo você lá também. Claro que sim. Tá certo. Bom, Beto, o cemitério limpinho é bom, né? Ah, com certeza, né, Gomes? Chegando agora o feriado de finado, muita tradição, né? No país até, inclusive, essa visita aos entes queridos. E o ambiente limpo agrada todo mundo, em todos os setores. Aqui, um amigo meu outro dia me falou que não estava muito bom nem de morrer aqui, que eles estavam violando túmulo e tal. Cemitério limpinho já melhora o lugar. Até pra morrer tá difícil. Maria Lúcia, o povo gosta, né? Porque o cemitério tem que estar limpo, né, Maria Lúcia? Tem que estar limpo e bonito como era na minha época, né? Porque olha como tinham flores no cemitério. Tinha umas árvores lá com umas flores rosas que chamavam até a atenção da gente. Agora, Gomes, eu não sou muito a favor desse cemitério cheio de túmulo. Eu sou a favor daquele cemitério chão, todo mundo igual. Ah, tá. Então eu acho que Cataguases está na hora de fazer um cemitério desse. Agora, cuidado, que o cemitério tem que ser feito longe da população. Certo. Esse negócio de fazer cemitério no bairro tal, os bairros não vão aceitar. E mesmo porque, se você fizer uma pesquisa, nenhum bairro quer cemitério também. Claro que não. Agora, eu não sou a favor, porque eu tenho a seguinte ideia. Aquilo que está no cemitério, que é a pessoa que esteve com a gente muito tempo, aquilo ali acabou. A gente pode falar com a pessoa, rezar pela pessoa, pensar na pessoa, ter saudade da pessoa dentro da casa da gente. Ali no cemitério não tem mais nada. Aquilo ali é um caixote de cimento. Aliás, com umas pedras mármores muito bonitas para quem pode. E para quem não pode, aquele túmulo baixinho. Então eu acho essa diferença social uma coisa gritante, que não pode acontecer. Cataguases é uma cidade desenvolvida e que precisa daquele cemitério. Como é que fala esse cemitério que enterra? Jardim, aquele jardim. Jardim, isso. Tipo Jardim da Saudade, tem em Belo Horizonte, em Juiz de Fora. Cataguases já comporta isso, mas longe da população. Tá certo. A Cláudia, ela mora em Serena e está dizendo aqui, comentando uma notícia que nós falamos aqui no programa, um absurdo, um homem morreu afoiçado só porque negou um cigarro ao outro. Ô Paulo, isso é o fim do mundo, né, não? Gomes, infelizmente tem acontecido certas coisas na nossa região que a gente jamais esperava que acontecesse. Eu acho mais por um fato tão banal como esse, negar um cigarro e acontecer um fato lamentável desse. Na realidade, eu acho que esses fatos, eu acho que já é hora dos gestores, não só do município, mas da região, passar a observar e procurar que a segurança seja maior, ou então uma forma educativa às famílias. Bom, de qualquer forma, triste episódio, né, Beto? Esse aí, né? Ô Gomes, eu sempre converso em conversa com os amigos formais, a gente sempre discute a violência. Eu acho que o Brasil já passou da hora de fazer uma reforma no Código Penal. Porque hoje as pessoas cometem pelo simples fato de que sabe que não vai acontecer nada. Vai pra cadeia, se for condenado, né, se não for preso em flagrante, tem direito
a amplas defesas, até quando é condenado fica lá no máximo se for primário anos, fica um pouquinho só. Se for primário fica quase nada e pronto, fica por isso mesmo, sai com a sensação de que não deve nada mais à sociedade, mas esquece que tirou a vida do ser humano, né? Então eu acho que se não pensar dessa forma, a violência só tende a aumentar. Agora, Maria Lúcia, para fazer isso a pessoa está meio desequilibrada, é álcool, alguma coisa, porque uma pessoa normal, ela não faria isso. Jamais faria isso. Agora, o Gomes, eu vou completar o que o Beto falou, o que o Paulo falou. Eu acho que esse problema de pagar a fiança é uma coisa que está atrapalhando demais, Beto. Outro dia teve um assalto nessa casa que está sendo construída lá perto de casa, porque o dono da casa não pode terminar a casa, porque o IFAM não está permitindo. Agora ele não entrou 1 centímetro na calçada e só melhorou a rua e não pode terminar, não pode colocar grade, não pode terminar, tá cheio de lata lá, fechando e tudo mais. Ladrão entrou num domingo e voltou na segunda, Beto, você acredita? Eu acredito. O mesmo ladrão voltou na segunda e como ele já tem coisa dentro de casa, levou opção de coisa. Aí a polícia foi lá, foi tanto na segunda quanto na terça. E eles estavam comentando claro que a gente se interessa, além de ser perto da casa da gente, é também um ser humano que está sendo, desrespeitado. Com certeza. Aí eu fui lá conversar e a polícia estava falando, Beto, Paulo, que esse problema de pagar fiança é uma coisa terrível. A pessoa é presa, paga fiança, e a fiança não é barata, é um salário mínimo, não é assim? É um salário mínimo. Paga fiança, sai na mesma hora, sai e vai continuar roubando do mesmo jeito. A intranquilidade está terrível na cidade, em Minas Gerais e no Brasil inteiro. A impunidade. O que, na sua opinião, a Defesa Civil de Cataguases pode fazer para melhorar ainda mais o atendimento às pessoas que são atingidas pelas cheias? 6 pessoas. Comprar mais barcos. 8 pessoas. Melhorar o serviço de informação na hora de avisar a população sobre as cheias. 5 pessoas. Ajudar mais as pessoas que perdem tudo, que até agora quem perdeu tudo não recebeu nada. E 3 pessoas. Deveria dar preferência nos apartamentos do bairro São Marcos às pessoas carentes que moram na beira do rio. Por que essas pessoas não vão para o São Marcos? Hein, Beto? Tá perguntando o ouvinte. Não, eu acho que essa questão aí, quem respondeu dos apartamentos, eu acho que é essencial. Tem que tirar as pessoas da área de risco, negócio. Não era ser a primeira preferência, não tinha que ser dessas pessoas? Eu acho que sim, com certeza. Porque não adianta só você avisar, não. Você vai avisar que hora? Como você vai prevenir que vai chover, se o rio vai encher da noite olha, pro dia? Hoje, no mundo em que nós vivemos, já está o governador do estado avisando aí a Defesa Civil de Minas Gerais que de 18 de janeiro a 18 de fevereiro vai chover muito no nosso estado. Pois é, Gomes, você vai me avisar, mas você sugere, por exemplo, que eu vá para onde? A Defesa Civil é que tem que sugerir então, isso. Mas é isso, por isso que eu estou dizendo, que o viável seria dar preferência nesses apartamentos. Que me avisar só, beleza, eu estou sabendo, mas eu não tenho condição de sair dali. Se eu estou morando ali é porque eu não tenho para onde ir. Então eu acho que teria que ser dessa forma. Agora, Paulo, a compra de barcos também seria importante, que nós temos aqui uns 5 ou 6 pontos de alagamentos. Nós só temos um barco, 2. Ô Gomes, só um minutinho, por favor. Só o complemento do raciocínio em relação a essa morte de Manoel Leopoldina. Quando o Beto falou em relação ao Código Penal, eu ainda vou mais além um pouquinho. Eu acho que tem que incentivar mais a educação, porque eu acho que preocupa muito. Eu acho o índice tão grande de porcentagem que não fizeram a prova do Enem. Eu acho, então, tem que incentivar mais a educação. Você fortalecendo a base da educação, você vai incentivar as pessoas a estudar até uma formação diferenciada. Com certeza. Só complementa. Concorda, Maria? Educação é a base. Concordo, a educação é básica para qualquer coisa. Vou falar aqui. O ser humano precisa da educação. Vamos dizer que essa educação formal, educação de escola, mas educação que é o preparo para a vida. Eu acho que é isso que você está falando. É uma educação de preparo para a vida. Isso é muito importante, porque o ser humano hoje, o que está faltando hoje é exatamente isso. O ser humano não respeita o outro. Então não houve um preparo. É bonito um filho seguir um pai que já não teve uma vida muito tranquila. Ele seguir aquele pai é bonito. É bonito o jovem dizer: meu pai era traficante de droga. É bonito isso, porque esse jovem não teve um preparo para a vida. Então ele vai seguindo aqueles exemplos. Então isso é uma coisa que está faltando muito no mundo de hoje. Uma educação, não educação de livro, porque hoje a internet é só ligar,
Todo mundo sabe mexer na internet. Educação de qualidade, né? É educação de qualidade, Beto. Com certeza. É um preparo para a vida. Olha, quando eu era diretora, eu dizia muito assim para as professoras que trabalhavam comigo: esqueça o plano de aula. Se o seu aluno levou para a sala hoje um problema, cuide daquele problema junto com os colegas. Porque esqueça o plano de aula. Plano de aula o que é? Aquilo que a professora prepara para ensinar o aluno a didática, as coisas do livro. Esqueça e prepara para a vida. Era assim que eu trabalhava como diretora. E olha, Beto, eu tenho muita gente boa que foi meu aluno e que está aí trabalhando por uma Cataguases melhor. Eu tenho muito médico que foi meu aluno no Coronel Vieira. Médicos que estão brilhando em Cataguases. Tem muita professora, tem muita gente que trabalha no Banco do Brasil, lá na Taquara Preta. Então, aonde eu mais trabalhei, onde eu tenho meu coração fincado naquela Taquara Preta, a Taquara Preta sabe o que eu estou falando. Ali tem muita gente que passou pela escola, e eu era uma pessoa que as professoras diziam para mim assim: Maria Lúcia, você passa a mão nos mais levados. Não é que eu passava a mão, era eles que precisavam mais de mim. Então eu os levava para o meu gabinete, para a minha diretoria, vamos dizer, que vai gabinete é o prefeito, da escola e diretoria. Eu levava para a diretoria, a professora pensava assim, os meninos também. E ele vai dar um fumo neles. Que dá, eu passava a mão na cabeça e fazia carinho. Eu recuperei muita gente desse jeito. Eu tenho certeza que quem está me ouvindo e que foi recuperado sabe que eu estou falando a verdade. Com certeza. Em relação à sua pergunta, Gomes, eu acho que é um dos méritos do Cezinha nessa gestão dele, é que ele manteve o pessoal de Defesa Civil. Então, eu acho que Cataguases hoje está com um grupo de Defesa Civil muito bom. O Carlinhos Pires é uma pessoa qualificada, eu acho que, na verdade, preparada, o que deve é. Tá certo, eu acho que isso é importante. Deixa eu falar um pouco Sim. só sobre esse tema da Defesa Civil. Eu acho também o Carlinhos uma pessoa fantástica. Eu acho que eles já estão preocupados. O Cataguases já trouxe, porque eu leio o Cataguases domingo de manhã. Porque aquele menino que vende jornal, como é que ele chama mesmo? Aquele que vende jornal. Eu sei. Aquele menino é um fantástico. De manhã cedinho já joga os jornais lá em casa e eu leio de manhã. Sei que você estava naquele. Cataguases. Cataguases. É o nome dele, gente. Aquele menino é uma gracinha. Não é menino, é um rapaz, né? Tem uma casa muito boa, ele é o fruto do trabalho dele. E eu acho que a Defesa Civil já está falando no Cataguases que alertando sobre esse período de chuva, dizendo que já tem os pontos determinados onde as pessoas vão. Agora eu vou voltar a essa conversa do Beto sobre o negócio lá daquele bairro São Marcos, não é? Sim. Dos apartamentos. Já tá tudo dado, Beto. Pois é. Já tem, pra poder botar as pessoas de risco ali, vai dar um problema sério. Aquilo ali, Maria, mas tá agarrado também, hein? Porque foi dado, mas não foi entregado, como diz o caipira, né? Foi dado, mas não foi entregado. Agarrado. Ô, Gomes. Foi falado, né? Mas aquilo ali é um problema sério. Agora você falou aí, eu acho, dentro desses itens que você sugeriu aí, mais barco. Você sugeriu um que eu acho importante. A população que sugeriu, viu, Maria Lúcia? Melhorar o serviço de informação. Exatamente. O povo informado sabe como se defender. Divulguem. A prefeitura está fazendo. Agora você me explicou e eu entendi. Porque inclusive eu estive com o Walter de Paula, secretário de administração. Que é uma pessoa muito competente, né, Maria? Nossa senhora, eu conheço o Valtinho. Nós somos até suspeitos em falar isso, que nós somos amigos. Nós somos amigos demais dele. Exato. Mas o Walter é uma pessoa que, olha, ele sabe trabalhar. Exatamente. E ele também pensa nos outros. Sem falar na seriedade que ele trabalhasse comigo. Sabe, Beto? Se ele tivesse trabalhado comigo, ninguém ia falar isso que você falou aí, Beto. Porque o Valtinho é uma pessoa muito ele é competente e honesto, né, Maria? Competente, honesto. E ele me mostrou, eu vou muito na prefeitura conversar com ele. Antes, eu não vou no prefeito, o prefeito está muito ocupado, eu vou direto no Walter. Com ele eu converso, com ele eu discuto, com ele eu dou opiniões. Porque o Valtinho, eu sei que ele age. Então ele me mostrou. Então agora eu entendi que aquela pesquisa que estão fazendo ali não é para o orçamento que já foi aprovado. São 5 milhões mais Câmara. ou menos. Isso. 5 milhões ou 6 milhões que a prefeitura tem para gerir. Isso. Então a população tem que entender
que aquela pesquisa é para fazer em cima desses valores. Não era aquele orçamento participativo. Não é. Não é aquele orçamento que já foi aprovado pela Câmara, de não sei quantos bilhões ou milhões, não sei. 107 milhões. É um dinheiro grande. Isso. Aquele orçamento já foi aprovado pela Câmara. O que a Prefeitura está questionando é sobre esses valores que estão sobrando, que o prefeito pode gerenciar do jeito que ele quiser. Tá? Então, eu estou entendendo, isso partiu, sabe de quem? Do Walter de Paula. Ele me mostrou, estava em cima da mesa dele. O Walter é uma pessoa que eu queria tanto, ele está me ouvindo agora, ele Quem sabe, hein, Maria? Quanto eu pelejei com ele para estar comigo. E ele não aceitou. Mas agora, porque não era o tempo. O tempo de Deus é outro. O tempo de Deus é outro. A gente tem o tempo da gente. Certo. Mas o tempo de Deus é outro. Então, o tempo de Deus é para ele estar agora. Sorte do Cezinha. Sorte pro Cezinha. Ponto pro Cezinha. Ponto pro Cezinha. Aí a gente vai dizer que nesse secretário, ele acertou em cheio. Mas tem outros secretários que precisavam ser mudados. Que ele errou feio também. Teria que ter coragem. Talvez, Beto, eu não tenha tido a coragem de fazer. Eu fiz, olha, eram 8 secretários na minha época. Eu mudei 5. Mudei 5. Maria Lúcia, sabe o que eu acho a respeito do secretário? Eu acho que porque são costurados acordos políticos antes da eleição, né? Com coligações, e que a gente sabe. Quem é mais inteirado na política sabe o que acontece. Agora, só não acho, ao meu ver, o prefeito ou a prefeita, você já foi prefeito, ou o prefeito que se candidata ao cargo, eu acho que ele erra quando ele oferece secretarias. Porque ele coloca depois pessoas que não são qualificadas. Falando na campanha, né, Beto? Na campanha. A secretaria da campanha para ganhar voto. Justamente. Hoje, por exemplo, não tenho nada contra, não estou falando mal. Para mim, nunca me fez nada de bem, também nunca fez nada de mal. Por exemplo, tinha pessoas mais capacitadas para ser secretário de esporte de Cataguases. Ricardo Dias poderia ser até um outro secretário. Eu acho que a secretaria podia ser um mamão, podia ser uma pessoa que Cataguases tem. Pessoas ligadas ao esporte, que teve a vida ligada ao esporte. Não estou falando que o Ricardo Dias é ruim secretário. Eu estou citando um exemplo aqui. Mas ele não seria. É um claro exemplo de que é acordo político. E todo mundo sabe que ele é presidente. O Ricardo Dias é presidente do PMDB? É isso que eu estou dizendo. Ele pegou o PMDB, né? Deixa eu repassar uma informação aqui. De um ouvinte, inclusive falou assim: bom, você foi muito mal educado, mas eu já tinha entendido a pergunta. Eu quero pedir desculpa ao ouvinte, porque você falou aí e ele quer que faça essa pergunta de qualquer maneira. Ele falou: Maria, você fala. Você falou agora do secretariado, você não dá nome a ninguém, você fica falando assim, sem dar nome. Você deu o nome de um secretário bom, mas e o ruim? Você não falou disso, o ouvinte aqui. Aquele que você não colocaria na sua pasta. Não é que eu não queira secretários, não. Eu não vou dizer nome, vou continuar não dizendo. Não me interessa ter uma desavença com o prefeito. O prefeito fez o que ele achou que deveria fazer. Lógico. Eu vou respeitar o prefeito, que é a autoridade máxima da cidade. Mesmo porque você falou que tem um bom relacionamento com ele. Muito bom relacionamento. Ele botou até seu retrato do lado dele. Pode olhar lá da rua, que lá da rua dá pra ver meu retrato lá dentro. É um retrato de quando eu era deputada. Muito bom. Eu tô deixando até meu cabelo crescer pra ficar igual aquele retrato. Tá certo. Deixa eu passar aqui, Maria Lúcia, mais informação dos ouvintes. A Clara está dizendo, até que enfim, a gente está falando aqui de prefeitos e tal, parece, diz ela, que vai ficar pronto o novo matadouro, que na verdade é um abatedouro regional, que parece que agora vai ser terminado. Que boa notícia, hein, Beto? Com certeza. Eu tenho amigos que, igual o Portela, com um amigão meu do Açougue Dias, lá mandou um abraço para ele, pai dele, seu Márcio, e ele sabe da importância para eles desse espaço, né, gente? Exato. Maria Lúcia, que obra bacana aquela, né? Do abatedouro. Eu até vi no Cataguases, eu não entendi. Aliás, eu vou lá na prefeitura, eu vou pedir o Valtinho para me explicar. Por que eles vão fazer açude lá no matadouro? Não, aquilo ali parece que é uma lagoa onde... Açude ou lagoa? Onde vai os dejetos, alguma coisa, ficar depositado. Gomes, pelo amor de Deus, não pode ser assim. Bom, eu também entendi isso. Eu também entendi isso. Uai, vão matar o boi, vou jogar as tripas lá dentro da lagoa? Bom, não sei. Uai, ali é muito perto da Taquara Preta, ali é perto, uai. Ali tem muito morador. Tá muito próximo ao Meia Pataca ali, na verdade. Pois é, e a Taquara Preta do outro lado, cara. Não é ali. No São Diniz. No São Diniz. Desculpa. Não é lá embaixo do Paracati, não. É no São Diniz. Sei lá, é no São Diniz? No São Diniz. Uai, pior ainda.
Onde que é? Mas eu acho que é uma coisa aprovada pelo meio ambiente, viu, Maria Lúcia? Tomara que seja. Agora, nós, habitantes de Cataguases, temos que verificar. Pode ser que seja igual o negócio do minério, né? É possível, eu imaginei isso. Vamos julgar a lavagem do minério ali. Isso, eu imaginei isso. Pode ser que seja. Agora tem que ter todas as proteções do meio ambiente. Agora, Maria Lúcia, a conclusão da obra é muito legal, muito bacana, né? E depois eu confio muito no filho do Zé Glória, que é o presidente da Associação dos Açougueiros, não é? Aham, isso. Como é o Marquinhos. Marquinho. Eu confio muito no Marquinho, é uma pessoa muito boa, uma pessoa muito competente. Eu lido muito bem com ele. E você sabe que aquele recurso do Matadouro fui eu que arrumei enquanto eu era deputada? É? Tem um monte de coisa em Cataguases que foi como eu era deputada. Olha, Gomes, o povo de Cataguases não sabe o valor que é ter um deputado da cidade. Porque a gente, quando está na Assembleia, o governador ele determina os recursos para os deputados. Sim. E os deputados é que indicam para onde aqueles recursos vão. Então, por exemplo, eu vim aqui em Cataguases, falava com alguém que aquele recurso vinha para aqui. Então a pessoa faz um projeto e manda para a Assembleia, não, para o governo. Certo. O governo aprova. Então a gente tem, e esse recurso é uma batalha que a gente deputado tem, porque o governador dá tanto, a gente quer tanto, e a gente fica naquela luta com o governador. Que bacana. Mas como que a gente faz isso? Quando o governador manda um projeto para aprovar na Assembleia, a gente faz um trabalho que não aprova aquele projeto. Se ele der tanto pra gente, fica naquela guerra. Uma guerra limpa. Tá certo. É muito bonito. Olha, então, Maria Lúcia, só para registrar aqui para o ouvinte e também para o pessoal que está aqui, o Marcos Gama, né, que é do Mídia Mineira, acabou de chegar aqui, certamente atraído pela presença da ex-prefeita deputada Maria Lúcia, e vai colocar, e a Maria Lúcia, além de estar aqui no programa, vai ser notícia também daqui a pouco lá no site Mídia Mineira. Você pode acessar aí o Mídia Mineira, que é então você pode acessar daqui a pouco o Marcos Gama, que tem feito um grande trabalho aqui na cidade com Mídia Mineira, veio aqui para fazer certamente devia estar acompanhando o programa quando ouviu a Maria Lúcia, atraído pela presença sempre simpática da Maria Lúcia. Então, se você quiser acompanhar mais detalhes dessa matéria, lá já está colocando, segundo ele aqui, daqui a pouquinho já está lá no Mídia, mais tarde um pouquinho, né? No Mídia Mineira. Bom, deixa eu passar, obrigado, viu, Marcos Gama, pela sua presença aqui no nosso programa. Nós agradecemos, né, Gomes? Exatamente. Muito obrigada, viu, meu Jânio? Olha, a Lívia é ouvinte do programa aqui no centro da cidade, está falando, Gomes, fala de tanta coisa em Cataguases, cobra disso, cobra daquilo, fala de prefeito e elogia, critica. Ninguém faz um elogio para os doutores cura-cura do Instituto Chica Peixoto. A gente fala sempre aqui desse pessoal, que é muito bacana, né, Maria Lúcia? Nossa, é um trabalho maravilhoso esse trabalho dos doutores da alegria, né? Bom dia. É uma maravilha, parabéns. Isso aí partiu lá da época que o Marcelo Peixoto estava lá no Instituto, não foi? Não foi? Não foi? E eles alegram, por exemplo, a pediatria do hospital. Eles são fantásticos. Deus sabe que tem um lugarzinho para eles no céu. Tá certo. É gente, Beto, que às vezes a gente não fala, mas que, assim, o trabalho já está estabilizado, né? Justamente, e tem uma importância muito grande, que eles visitam hospitais, eles fazem um trabalho muito bonito. Inclusive, mandar um abraço para um dos integrantes, que é a Thalita, que é uma das porta-bandeiras da Portela. Ah, é? Mandar um abração. Além de doutor, cura-cura, ainda é porta-bandeira da Portela. É uma das porta-bandeiras. Essa vai pro céu direto, viu, Maria Lúcia? Ô, Gomes, tem uma filha da Neuzinha. A Neuzinha era aquela fotógrafa, trabalhava com fotógrafo, que trabalhou comigo na prefeitura, o tempo todo que eu estive na prefeitura. Depois ela mexeu com, ela mexe com fotografia, com filmagem no estúdio. E ela tem uma filha que começou nesses doutores da alegria. E ela fez vestibular em Ouro Preto, para artes, né? E acho que está em São Paulo, se não me engano. Que bom. Mas tá dando um show. Tá. Começou aí. A Cláudia é ouvinte repórter, acabou de ligar agora, dizendo que ela queria falar com o Mídia Mineira, que é para bater uma foto lá do bairro. Infelizmente ele chegou aqui, mas foi rápido, né, Maria Lúcia? Só bateu as fotos e foi, que eu falei que vai colocar daqui a pouco no Mídia Mineira, certamente. Você veio tirar foto da Maria Lúcia. Tá certo, E depois eu repasso a informação da ouvinte para ele. E uma ouvinte, Maria, você tem que terminar falando disso aqui, né? Porque a maior parte das pessoas é o seguinte: na próxima campanha agora você vai apoiar candidato do governador Anastasia. Com certeza, eu sou Aécio doente
Eu acho que nós mineiros temos que trabalhar para termos um mineiro na presidência da República. O Aécio é só as pessoas olharem no retrovisor, como ele diz, e ver o que aconteceu para trás. Que vai ver o quanto, até o Beto estava dizendo aqui, que no governo do Aécio, é uma crítica construtiva que o Beto está fazendo, que no governo do Aécio, você trabalha em quê, Beto? Só agente penitenciário. Agente penitenciário, exatamente. Eu estava me lembrando disso. E tanto agente penitenciário ali, que eu conversei com eles antes deles entrarem. Aquilo ali foi uma coisa muito boa criada, viu, Beto? Foi bom demais. Até quando eu estava em Belo Horizonte, você quanta gente eu fui lá conversar para eles. Pois é, por isso que eu falo que é bom ter um deputado. Eu vou falar isso. Na cidade a gente entra em tudo. Porque não é que a gente seja intrometida. As portas se abrem. Com certeza. Mas então, o que eu tava falando mesmo? Esqueci, acredita? Do Aécio. Do Aécio, exatamente. Eu acho que nós mineiros, que coisa boa, não é? Nem tem nada de Alzheimer, não, isso é a coisa mais natural do mundo. Esquecer das coisas. O Aécio é um mineiro, um político tradicional e que a gente pode olhar no retrovisor e ver a vida política dele. Não interessa a vida pessoal. Porque se a gente for olhar a vida pessoal de todos os políticos, nós vamos às vezes chegar à conclusão, né, Boiadeiro? E a vida pessoal de cada um vai ter um probleminha, cada né, um tem problema. Não existe ninguém que não tenha problema. Exatamente. Eu acho que nós mineiros temos que lançar as nossas armas e trabalhar para termos um presidente da República mineiro. Já pensou como é que vai ser bom para Minas Gerais? Se ele já, como senador, já ajuda tanto, como governador, eu estive com ele quando eu estava na Assembleia, ele era governador. E eu sei o que é trabalhar com o governador como o Aécio. E sei também o que é trabalhar com a Anastasia. Tá certo. Porque a Anastasia era vice. Tá bom, Mariana. Então, ô Gomes, não me corta não, Gomes. Meu tempo tá esgotado, vou te dar mais 5 segundos. Então, isso porque é a Maria Lúcia, né? Nós mineiros precisamos ter a certeza que o melhor candidato que nós vamos ter se chama Aécio Neves.